Muito bem, no programa de hoje queremos conversar sobre algo tão especial. E temos uma pessoa muito especial, principalmente para mim, pois é o meu esposo, o pastor Paulo. Paulo, que bom até que enfim podemos trazer você aqui. Que você sempre diz, depois, não é verdade? É verdade, Andy, porque eu não sou muito de estar à frente de uma câmera, né? Eu sou mais reservado, mais reservado, né? Sim, mas é tão gostoso quando nós podemos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito. Então, nós tivemos o nosso congresso regional nestes dias, no dia 7 de novembro, e foi uma bênção muito grande. Nós vimos ali o povo de Deus reunido, querendo ouvir, querendo saber os acontecimentos finais e como nós iríamos nos posicionar como igreja diante de tudo que está acontecendo. Então, tivemos nossos preletores e o Paulo, então, fechou ali o congresso com a palavra sobre a adoração nesse tempo. Paulo, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a adoração. Afinal, como você vê o que é adoração? Ô, Ângela, primeiramente eu quero agradecer você, ao ouvinte que está aqui nos vendo, por eu estar aqui também, né? Mas adorar a Deus a gente pode descrever, é muito ampla essa expressão, mas eu vou tentar descrever um pouco. Adorar a Deus é exaltar a Deus, é bendizê-lo, é reconhecê-lo como o único Deus vivo e verdadeiro, digno de ser adorado por toda a sua maravilhosa criação. É dar ao Senhor de todo o coração, com toda a vida, com tudo que tem, com tudo que é, com toda a força, com todo o entendimento, é dar a Ele um reconhecimento de quem Deus é. É dar a Ele o devido louvor, por Ele ser esse Deus tão maravilhoso, Criador de tudo, de todos, que nos criou. É reconhecer, enfim, o Senhor como aquele que é digno de ser adorado. Amém. Eu não tenho muitas palavras para dizer, mas, em suma, é um pouco do que eu entendo o que é adorar a Deus. Sim, e nós sabemos que Deus trouxe a você algo muito especial. Deus compartilhou no seu coração que Ele queria ser adorado 3 vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite, e você tem feito isso. Como tem sido sua experiência, Paulo, na adoração ao Senhor, essa adoração ali recluso, ali no quarto, porta fechada, ou na torre? Como tem sido essa adoração? Essa adoração eu reconheço como um presente de Deus, que Ele deu a mim, que Ele dá a você, que Ele dá ao ouvinte, a cada um de nós. Deus nos chama para ser adoradores. E Ele deu a mim essa... Foi um dia quando nós passamos aquele ano de consagração, no ano 2006. Sim. Nós passamos um ano de consagração total ao Senhor, lembra? Lembro. Nós oferecemos a Ele um jejum total de televisão. Naquele ano era ano de futebol, Copa do Mundo de futebol, e eu gostava também de ver. Mas oferecemos ao Senhor, oferecemos a Ele um ano de jejum total de carne, todo tipo de carne, jejum total de cafezinho, a gente gosta de um café com leite, né? E jejum total também de todo tipo de jornal, revista, para a gente não acompanhar nada o que estava havendo naquele ano no mundo, né? Sim. E quando chegou o fim do ano, Deus realmente falou comigo. Eu fui acordado de madrugada por um ser espiritual batendo assim no meu lado. E quando eu acordei, eu não vi ninguém. Você dormindo,
Então eu ouvi com essa voz audível alguém falando comigo assim: Deus está querendo sua adoração. Eu ouvi nitidamente, aí eu entendi que Deus quer a minha adoração e quer a sua também, e quer a sua também, quer a adoração de todo o ser que Ele criou, todo o ser que Deus criou, todo homem que Deus criou. Deus, a palavra dele diz que todos devem louvar o seu nome, devem adorar o seu nome. E se ele me falou é porque às vezes eu estava mais... Te pediu porque ele sabia que ia encontrar um coração de um adorador, não é verdade? Aí eu acordei para essa realidade. E Deus colocou no meu coração adorá-lo 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, entrar no meu quarto, fechar a porta, não se apresentar diante dele com nada. Eu tirava sapato, relógio, bolso vazio, eu não sei, é algo que veio ao meu coração. Eu não estou dizendo que a adoração assim é melhor, não, estou dizendo que veio para mim assim. É a sua experiência. É a minha experiência. Cada um tem uma experiência, às vezes um pouco diferente. Às vezes a sua experiência para adorá-lo devidamente e ele ser receber essa adoração com toda alegria. Às vezes para você é adorá-lo com bota, é adorá-lo com brinco. É se adornar, é se adornar, né? Se e ficar muito bonito. Para mim não, para mim foi simplicidade. Eu sempre sou mais simples, mas não quer dizer que isso é melhor não. Mas comigo foi assim, e ali eu passei o ano todo adorando o Senhor 3 vezes por dia. O tempo mais longo que eu levava era cerca assim, de 50 minutos. O tempo mais curto que eu levava era cerca assim, de 15 minutos, dependendo do dia. Eu creio que dava uma média aí muito boa de tempo diante de Deus. Viu? Foi algo assim maravilhoso, muito bonito, eu aprendi muito. E essa adoração é aquela adoração que mostra que adorar a Deus, AD quer dizer junto, estar junto, entrar na presença de Deus. E orare, adorar, orare, quer dizer boca. Então, quando você entra na presença de Deus, primeiramente entrar em santidade de vida, porque Deus é santo, santo, santo. Você não pode entrar na presença dele em pecado. Pecado nenhum, nem pecado contra as pessoas, você tem que reconciliar com todo mundo. Então o ideal, antes de nós adorarmos, é estarmos preparados, a gente preparar o nosso coração, estar com o coração limpo, Senhor, lava-me, santifica-me, para que nós possamos levantar, como diz a Bíblia, mãos santas, mãos puras, numa adoração que agrade a Deus. E o único modo então, se você está na presença de Deus, só tem um jeito, é ser lavado, justificado, perdoado no sangue de Jesus. Então o que o Pai, o que Deus, o nosso Pai, quer ver é o Filho amado dele, é Jesus em nós. Nós não temos condição de entrar na presença de Deus e adorá-lo por nós mesmos. É só através de Jesus. Então, eu digo assim para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu e a minha casa, a minha família, veja Jesus em nós, veja o sangue de Jesus nos perdoando, para que a nossa adoração, eu dizendo ao Senhor, para que a nossa adoração te seja aceita, te seja agradável, seja uma adoração como aroma suave na tua presença, seja uma adoração que possa tocar em ti, tocar o teu trono de graça, perdão, bondade, misericórdia, de bênção sem medida. Aí eu falo assim para ele, Senhor, tu sabes as bênçãos que eu e a minha casa precisamos, mas acima de tudo, nós queremos a tua bênção maior, que é a tua vontade na nossa vida. Faça a tua boa vontade em nós. Amém. Entendeu? Amém. É isso. Adorar ao Senhor é realmente não só o reconhecimento de quem Deus é, não só a contemplação do Senhor, mas essa adoração assim, como Paulo diz, de corpo, alma e espírito. É essa adoração que realmente nós dizemos, Senhor, eis-me aqui.
E quando nós nos prostramos, quando nós nos rendemos totalmente ao Senhor, nós vamos compreendendo quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é. Bem, nós estamos conversando com o Paulo aqui e talvez não deu para você estar conosco no nosso congresso. Nosso congresso este ano foi um congresso mais restrito a Belo Horizonte, um congresso regional, hora final. E houve um momento quando Paulo esteve ali ministrando, tivemos um louvor, os cânticos, a adoração, tanto com a Patrícia quanto a Luara, o pessoal da Batista Central de Venda Nova. Então quero que você assista um pouquinho do que foi o nosso congresso dentro deste enfoque da adoração ao Senhor nesta geração. Assista comigo para você poder ver como foi este congresso. Vamos lá. Hora final. Você conhece esse tema? Já ouviu falar sobre isso? O Ministério 24 Horas Diante do Senhor, os Gideões, organizou um congresso, um seminário para explicar, falar e despertar a igreja sobre a importância da hora final. Quando o assunto é a volta de Cristo, ninguém melhor do que a pastora Ângela Valadão para nos ensinar. Olha, é muito importante que a igreja esteja apercebida a respeito dos acontecimentos atuais e da proximidade da vinda de Jesus. Nós sabemos que o Senhor nos confiou uma tarefa muito importante para esse tempo. E a nossa tarefa é vigiar, orar, estar atento, estar ligado aos céus, vendo as coisas acontecendo na terra, sabendo que Deus não perdeu o controle delas. O Senhor disse que no arrebatamento 2 estarão juntos, um é levado, o outro deixado. Não significando simplesmente que o que é deixado é uma pessoa que nunca conheceu o Senhor, mas talvez ouviu, mas conviveu e não se preparou e não estava pronto. Então é muito importante que a igreja tenha esta mensagem e o simples fato de nós pregarmos, anunciarmos a vinda de Jesus já traz esta motivação, já traz esse entendimento de santificação. Mas será que as igrejas estão realmente preparadas para estes acontecimentos? A igreja está um pouco omissa. Na década de 60, 70, se falava muito sobre a vinda de Jesus, principalmente por causa da conquista de Jerusalém, por causa do estabelecimento do Estado de Israel. Então houve aquele despertar, Deus está cumprindo o que Ele prometeu. Então houve realmente um tempo em que a igreja falava muito, cantava a volta de Jesus. A maioria dos cânticos era sobre a vinda de Jesus. Mas entrou na década de 80, Jesus não chegou, década de 90, então a igreja silenciou a respeito deste assunto. Então nós vemos muito poucas mensagens a respeito da vinda do Senhor e não deve ser assim. A Escritura, desde o início, desde a igreja primitiva, este assunto estava na pauta. A expectativa dos participantes foi grande. Eles sabem da importância de estarem prontos para quando chegar a hora final. E nós realmente precisamos de acordar a respeito desses sinais, né? Porque os cristãos atuais eles estão um pouco alienados, né? E diante desse cenário mundial, realmente a gente está precisando mesmo de ter mais congressos como esse, para a gente estar se conscientizando as nossas igrejas, né, a respeito da vinda mesmo de Jesus. A gente sabe que na palavra de Deus mesmo, ele fala que o reino dele está próximo, né? E ele também fala que ele ia animar os jovens, né? Porque nós somos o futuro da nossa geração. Então a importância dos jovens de estar aqui é da gente poder realmente levar esse amor de Deus àquelas outras pessoas que estão em todo o mundo, né? Nós somos diferenciados porque nós conhecemos um pouco da modernidade, do que tem acontecido no mundo e nós sabemos nos posicionar. Entre os congressistas, muitos pastores fizeram questão de se assentarem ao banco para saber mais sobre a volta de Jesus e assim passarem informação aos seus liderados. Nós estamos vivendo essa realidade. Se nós não nos prepararmos, não instruirmos o nosso povo, eles vão padecer por falta de conhecimento. Então nós temos que ter essa orientação de uma maneira bem precisa, para poder esclarecer para o nosso povo. As crianças não ficaram de fora, é isso mesmo. Os Gideões Mirins fizeram uma bela apresentação.
Eles se empenham em conhecer e falar mais sobre Jesus a cada dia. Eu acho que eu preciso falar mais, porque muitas pessoas vão ficar aqui na Terra sofrendo, enquanto tem pessoas que vão para o céu, viver a vida eterna. Aí eu tem que falar, né? É importante falar da volta de Jesus porque as pessoas ficam sabendo mais sobre ele e acabam entrando na igreja. Os versículos da Bíblia, que alguns eu decoro, e acabo falando para eles. Eu costumo falar de Jesus para as pessoas porque elas ficam mais perto de Deus. As pessoas que não conheceram Jesus ainda vão para a igreja, buscam mais a Deus, leiam mais a Bíblia e elas vão ajudando a gente a falar de Jesus para outras pessoas também. Eu espero a volta de Jesus com muita alegria. Eu falo isso com meus amigos porque eles ficarem espertos que daqui a pouco Jesus vai voltar, vai levar a gente para o céu. Então, eu sempre quis ir pro céu, sabe? Então eu fico muito feliz com isso. E para que a garotada saiba mais sobre esse assunto tão sério, elas contam com o trabalho das conselheiras. Na verdade, nós trabalhamos o tema com a volta de Jesus, ensinando para eles tudo que eles podem fazer em questão de obediência mesmo. A primeira volta, a primeira vinda de Jesus aqui e agora a segunda volta de Jesus. Então nós temos um trabalho, nós temos um livrinho no qual nós acompanhamos e ensinamos eles a todo momento. Eles evangelizam, nós fazemos esse trabalho e aí eles vão trabalhando, nós vamos trabalhando com ele dentro desse tema. O toque do chofar completou o momento, deixando o congresso ainda mais impactante. E chegou a hora de marchar com o hino do ministério. Um dos palestrantes foi o pastor Márcio Valadão. Ele falou sobre o cenário atual e a volta de Jesus. Não existe um momento que seja mais importante para a igreja. Todos os momentos são importantíssimos, mas um deles que é tão forte é exatamente a realidade da volta de Jesus. Ou seja, o ciclo da igreja termina com a volta dele. Então o que teremos hoje, e eu sei que será algo tão maravilhoso, será exatamente trazer essa compreensão para a igreja, da realidade que todos devem ter, de uma paixão tão grande pela volta do Senhor. Que juntos todos possamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas perde o foco que a coisa mais gloriosa da volta do Senhor é Ele mesmo. Qualquer pessoa pode usar o dom que possui para ajudar em missões. E foi exatamente isso que a pianista Patrícia Valadão e alguns amigos fizeram. Doaram ao ministério um DVD com músicas clássicas cristãs. Uma verdadeira arte. Eu acredito que todos nós, sem exceção, temos um talento que Deus nos deu. E é tão bom quando a gente pode pegar esse talento, este dom e canalizar para a obra do Senhor. Muitas vezes nós não podemos ir até as nações, não podemos ir no nosso próprio estado, no nosso próprio Brasil, em outros países, mas nós podemos doar o nosso trabalho e converter esse trabalho em dinheiro para abençoar pessoas e junto levar também o amor do Senhor Jesus. Com tanto amor e dedicação, o resultado não poderia ser outro. Me surpreendeu muito. Foi além das expectativas, né? E eu tô indo lá para poder conferir agora. E eu convido você também para poder adquirir um DVD, um CD, para você também ser um missionário, fazer missões, levar o amor e também levar o recurso para as nações. Depois de um momento tão impactante de adoração, o congresso caminha para a parte final, com muita disposição para tudo o que estava por vir,
todos ali não saíram do lugar. Nesse momento que nós estamos vivendo, nessa época, nós temos que falar da volta de Jesus. Isso é muito importante para nós, para toda a nação. Um dos maiores desafios da igreja hoje é passar os ensinamentos de Deus para essa geração, principalmente para os jovens. Segundo a pastora Ezenete Rodrigues, a chave é a intercessão. O próprio Espírito Santo tem trabalhado na vida dos jovens. Nos eventos que nós fazemos de intercessão, nós temos um número enorme de jovens, de adolescentes, e isso é sobrenatural. Mas eu também falo para os pais, é momento dos pais fazerem atos proféticos, chamando os seus filhos, trazendo os seus filhos através do joelho, da busca na presença do Senhor, para que eles sejam, desperta nele o coração da dependência de Deus. O congresso, para nós, ele tem vindo de encontro àquilo que a gente tem orado em casa, aquilo que a gente tem buscado, aquilo que a gente tem profetizado na vida dos nossos filhos, que é o retorno do Senhor. E a gente tem orado por essa volta, né? A gente quer que o Senhor volte mesmo, mas que Ele volte primeiro no nosso coração. Esse cenário mundial que nos é apresentado aqui, muitas vezes a gente vê de longe, mas é tão bom a gente estar aqui de perto e poder profetizar, poder participar em oração, como a pastora Ezenete diz. Nós muitas vezes não podemos ir até as nações, mas nós vamos aqui em oração, com todos os gideões, e isso é um exército poderoso de Deus, é muito bom. E como a palavra ensina, nós devemos ser verdadeiros adoradores do Senhor, o que nos aproxima dele ainda mais. E cabe somente a nós decidir seguir esse caminho ou não. E Deus nos mostra que o verdadeiro adorador é Jesus, e nós temos que ser como Jesus. E Jesus nos ensinou que para sermos verdadeiros adoradores, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. O chamado aí está. Aquele que diz, eis-me aqui, ele vai se tornar verdadeiro adorador. Agora, aquele que não assume, que vai levando uma vida espiritual mais ou menos, de qualquer jeito, aí é mais difícil ele ser um verdadeiro adorador. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor. Muito bem, você pode ver um pouquinho aí do congresso. Foi algo assim tão lindo. Na verdade, nós resolvemos fazer este congresso com menos de 2 meses, 1 mês e pouquinho, e Deus já tinha tudo preparado. O Senhor falou muito aos nossos corações sobre a adoração, a intercessão nesse tempo, aguardando a vinda de Jesus, e o cenário mundial, as coisas que estão acontecendo, enfocando principalmente 2015. Quanta coisa acontecendo em 2015, mostrando que Jesus está perto de voltar. Jesus está perto de voltar. Paulo, mas você falou aí sobre a adoração, falou sobre aquela experiência do anjo te acordando e dizendo, Deus está querendo sua adoração. Mas você teve uma experiência muito linda com Deus, que eu gosto muito de ouvir, não me canso de ouvir, quando você foi adorar e Deus te mostrou sobre adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a verdadeira adoração. Conte pra gente essa experiência, como foi. João, primeiramente eu lembro a vocês, que a palavra de Deus, Jesus falando, João 4, 23, o diálogo dele com aquela samaritana, ele diz para ela, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus quer que o adorador cresça um pouco mais e conheça Deus um pouco mais, em espírito e em verdade. Aí Deus me mostrou isso numa visão. Numa dessa adoração que eu fazia lá, determinado dia, eu tive uma visão. Eu me vi assim em espírito, no ar, olhando para mim mesmo. E quando eu olhei para mim mesmo, eu não vi somente eu mais, eu vi eu e a minha casa. Eu, você, a nossa casa, formando uma cruz, todos nós prostrados, adorando o Senhor, formando uma cruz. E naquele momento, eu ouvi um anjo, em espírito ainda, eu ouvi um anjo perguntar ao Pai. Ele perguntou assim, por que eles te adoram assim?
E eu ouvi a resposta de Deus. Deus disse assim, é para que eu veja sempre neles o meu Filho Jesus. A cruz fala de Jesus. O que Deus quer ver em nós é Jesus. É o Filho amado dele, é o verdadeiro adorador, é Jesus. E ele nos ensinou o que é ser um verdadeiro adorador. É amar a Deus a quem não vê em espírito e amar o próximo a quem está vendo em verdade, formando a cruz, em espírito e em verdade. Isso é o verdadeiro adorador. Amém? Sim, glória a Deus. Eu achei muito interessante esta revelação de Deus, esta visão, quando o Senhor mostrou para ele a nossa família prostrada formando uma cruz. E quando Paulo me descreveu como estavam cada um dos membros da família, nossos 2 filhos, a Suzy e o Sérgio, com o genro, a nora e os netos, na posição assim, em tanta ordem, de uma maneira tão clara, tão bonita, eu pude ver assim como que Deus tem ordem, como que Deus tudo tem significado diante do Senhor. Então Paulo diz que nós estamos assim, ele estava como se fosse na cabeça da cruz, o chefe da casa, é aquele que puxa, aquele que, quando o homem da casa, você, meu irmão, quando você adora o Senhor, quando você busca o Senhor, quando você ora, quando você prega, quando você cumpre o propósito de Deus, principalmente quando você adora, Deus contempla não apenas você, mas Ele contempla você e a sua casa, você e a sua família. Paulo diz que ele estava na ponta da cruz, no alto, eu estava aos pés, o Sérgio à direita, né? A Suzy à esquerda, e os netos dispostos, abaixo do Paulo estava o Kaiser, nosso genro, acima de mim estava a Soraya, nossa nora, e na horizontal da cruz estavam os 5 netos, né? A Radassa, a primogênita, no centro, os 2 do Sérgio do lado dele, Guilherme e Isabela, e as 3 da Suzy do lado dela. Que coisa tão linda! Como que Deus nos vê, como Deus sabe a ordem. O primogênito, o outro, caçulinha. Como que diante de Deus tudo é tão claro. E como Deus recebe a nossa adoração como a adoração da família. Como é importante que a família compreenda isso, principalmente o homem, o chefe da casa, compreenda isso, que ele é aquele que vai trazer toda a família ao Senhor. E Deus te mostrou, né, Paulo, que a cruz, a haste vertical, simbolizava adoração em espírito. Explica um pouquinho sobre isso, na vertical e na horizontal. Na vertical, o próprio Jesus falou sobre isso. Amar a Deus a quem não vê. Então, na vertical, nós entramos na presença do Senhor para adorá-lo em espírito, pela fé. A gente entra pela fé e sabe que Deus é espírito. Então, nós vamos adorá-lo como ele merece, aquilo que nós dissemos há pouco, com tudo o que temos e somos, com toda a nossa vida, de todo o nosso coração, mas através de Jesus. Você não pode entrar diante do Pai por você mesmo, mas entra conosco o 4º homem, que é o 4º homem é Jesus. Amém. Aquele descrito lá na palavra, né? Mas então a gente adora o Senhor assim, a quem não vê, dando a Ele tudo que a gente tem e que pode, dizendo aí palavras dignas que Ele merece. Podemos adorá-lo com música, cantando, né? E através da boca, como instrumentos musicais, a dança, né? Assim a gente entra na presença dele, né? E depois em verdade é vendo o próximo ao nosso lado. Porque se você adora a Deus a quem não vê, você deve amar o próximo a quem está vendo. E se nós tivermos aí qualquer coisa com o próximo, nós não temos condição de adorar a Deus. Porque já está em... Há um bloqueio, Há um né? bloqueio.
Então, antes de adorar o Senhor, conserta a sua vida com o próximo, qualquer situação sua. Para que, mesmo que você não é obrigado a ser amigo íntimo um do outro, mas pelo menos respeitar e amar um ao outro, viver em paz. Viver em paz. Né? Às vezes não é muito amigo, mas vive em paz. Né? Assim você tem condição de ser um verdadeiro adorador. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.